prefeito Silvio Mendes falou agora há pouco sobre o rombo nas contas da Prefeitura de Teresina. No início da semana você acompanhou aqui o anúncio de um rombo de aproximadamente R$1 bilhão, entre dívidas e pendências deixadas pela administração anterior. Hoje, após a Prefeitura, inclusive, instituir um grupo de trabalho para acompanhar as finanças públicas da capital, o prefeito revelou um dado ainda mais preocupante. O rombo chega à casa de R$3 bilhões. Para você ter uma ideia, é praticamente a metade, ou mais do que a metade, de todo o orçamento que a Prefeitura de Teresina tem disponível de forma anual para realizar as suas atividades, entre custeio, investimentos, obras, um valor preocupante. Nós vamos acompanhar o que disse o prefeito Silvio Mendes e as medidas que vão ser tomadas a partir de agora para equilibrar as contas públicas da capital. Só professor, nós contratamos mais de 300 professores e pessoal administrativo. Na saúde, foi obrigado a contratar mais de 1.000 pessoas, médico, enfermeiro, dentista. Por quê? Porque os que estavam lá eram a título precário, eles não tinham feito concurso. E nós aproveitamos um concurso que foi feito na gestão passada. Ora, a gestão pública ela é impessoal. Então, não fomos nós que fizemos concurso, mas no meu tempo nós tivemos 36 concursos. E é preciso honrar aqueles que fizeram concurso, que estudaram, passaram e tem que ser nomeado. Só na saúde, eu repito, foram cancelados empenhos e restos a pagar R$110 milhões. Só a Fundação Municipal de Saúde. Então, qualquer nomeação está suspensa. Vamos ter que, infelizmente, dói no coração, mas vamos ter que conter despesas com pessoas, com gente. E aí, infelizmente, o serviço terceirizado, que é importante, vai ter reflexo nele. Tivemos outra tarde uma discussão com a Fundação Municipal de Saúde, que tem mais da metade da despesa com o pessoal, está lá na saúde. E é preciso que a gente tenha esse entendimento de que a saúde é um direito básico. Muita gente não pode pagar médico, não pode comprar remédio. É preciso que a gente encontre uma forma, por mais doloroso que seja, para que tenha solução de curto prazo. A escola vai continuar funcionando, a merenda escolar tem que chegar, a saúde tem que funcionar e atender as pessoas no limite. É preciso fazer e ter essa compreensão. Silvio Mendes deixou bem claro essa dificuldade financeira do município de Teresina, são aproximadamente R$3 bilhões, e o problema encontrado em pastas como a Fundação Municipal de Saúde, entre débitos, dívidas, restos a pagar, que são aqueles recursos de um ano que ficam pendentes para o pagamento. No ano consecutivo, no ano seguinte, a Prefeitura vive essa situação preocupante e o prefeito Silvio Mendes anunciou, você acompanhou aí, algumas medidas como a redução dos gastos com o pessoal, que atingem de forma inicial, principalmente os terceirizados, aqueles que prestam serviço de forma terceirizada para a Prefeitura de Teresina. Um problema também que vai atingir, sem dúvida, os cargos comissionados, o custeio da máquina pública. Eu fico imaginando aqui, eu quero ouvir o João Magalhães e o Ezequiel, que pelo cenário apresentado pelo prefeito Silvio Mendes, vai ficar difícil até manter os serviços essenciais em funcionamento, porque se há todo esse déficit, esse rombo de R$3 bilhões nas contas do município de Teresina, claro que os credores vão ser chamados para negociar, quem tem dinheiro a receber da prefeitura vai ter que aguardar, vai ter que fazer algum tipo de parcelamento, renegociação, mas não deixa de causar um desequilíbrio grave nas contas do município, João, que ameaça, isso precisa ficar bem claro, pela fala do prefeito, ameaça serviços essenciais. O prefeito diz que quer manter os serviços em funcionamento, mas, no mínimo, essa declaração e esse rombo anunciado por ele acende um sinal de alerta e uma preocupação muito grande, principalmente na prestação dos serviços essenciais ofertados pelo município, como saúde e educação. Isso mesmo, Natan, boa tarde para você, ao Ezequiel e toda a nossa audiência.
é nesse momento em que é necessário o prefeito utilizar toda a sua experiência, sua capacidade de tratar os assuntos com transparência, porque para a prefeitura tomar essas medidas, é claro que ela precisa conversar muito, conversar com os servidores, né, com os sindicatos, com os representantes dos servidores, conversar com os vereadores, porque cada um já tem lá uma lista de pedidos que é encaminhada e, é claro, não dá para ser atendido nesse momento. Conversar, dialogar com os credores, como você disse, as empresas que prestaram serviço nos últimos anos que ainda não receberam, precisa inclusive saber qual realmente o serviço foi prestado, porque para se chegar a uma situação como essa em dívida de 3 bilhões de reais, pela situação que a gente tinha na saúde, com falta de medicamentos, para a situação que a gente via nas escolas, com a situação que a gente via na infraestrutura urbana, a gente fica até se perguntando por que a prefeitura deve esse tanto de dinheiro se os serviços nem eram executados, né? Mas, enfim, é preciso que a atual gestão tenha esse compromisso, esse controle de planejar bem e de assegurar que os serviços essenciais sejam mantidos. É claro que a gente até reconhece as dificuldades para isso, mas é papel, é obrigação, inclusive, da atual gestão, foi eleita para isso, né? Claro que quando todo mundo se candidatou em 2024, todo mundo sabia que depois de 4 anos da gestão de Dr. Pessoa, o cenário era de terra arrasada, mas assumiu esse compromisso com a população, agora é hora de resolver. Acredito que isso ameaça sim esse caos, esse desequilíbrio financeiro, ameaça a prestação de serviços básicos. No entanto, é nessas horas que o gestor precisa mostrar que tem a capacidade de garantir o mínimo com a qualidade à população. E aí a gente está falando realmente daquilo que é essencial. A gente tem a saúde, a gente tem a educação, a gente tem a infraestrutura urbana, e aí a gente inclui, obviamente, a iluminação pública, a limpeza urbana, que em Teresina ainda não está, não é um serviço eficiente. Entra também a outras áreas da gestão municipal, como o próprio transporte, onde é preciso apresentar um plano para melhorar. É claro que os desafios são muitos, é claro que acredito que toda a cidade sabe, reconhece que a situação é ruim do ponto de vista financeiro, mas espera-se dos gestores a capacidade de apresentar soluções e dentro, mesmo que seja a médio e longo prazos, que tudo isso seja solucionado. Ezequiel Araújo, a expectativa então para os próximos passos do Palácio da Cidade em relação a esse rombo bilionário. Ontem, no Diário Oficial do Município, foi nomeada uma comissão que vai acompanhar todo esse cenário. Inclusive o prefeito, eu li lá o decreto na íntegra, o prefeito Silvio Mendes estabeleceu o dia 15 de maio, próximo, como a data para que essa comissão já apresente um relatório e medidas concretas para o reequilíbrio das contas públicas. Comissão que vai ser coordenada pela Secretaria de Governo, na pessoa do secretário e vice-prefeito Jeová Alencar, e conta também com outros nomes da equipe do Palácio da Cidade, como o secretário de Finanças, representantes da Fundação Municipal de Saúde e da Secretaria de Educação. O prefeito quer já um relatório detalhado e com ações concretas até o dia 15 de maio. Aí eu fico imaginando, Ezequiel, hoje estamos no dia 7. Se de segunda-feira para cá saltou de 1 bi para 3 bilhões, será que nós vamos ter, quando esse relatório for divulgado na semana que vem, um rombo revelado ainda maior do que os 3 bilhões anunciados hoje pelo prefeito, Ezequiel? Bem capaz de acontecer, viu, Nathanael? Muito boa tarde a você, ao João, também a todos que nos acompanham a partir de agora. É bem capaz, porque como a gente observou, em menos de 2 dias, esse rombo que foi informado de 1 bilhão de reais, passando para 3 bilhões de reais, é algo realmente que acaba surpreendendo em si. Então, creio eu que essa análise deverá então ser muito mais minuciosa, mas aí eu fico questionando algo em questão, que é o quê? Já foi estabelecido um grupo de trabalho nesse sentido em janeiro desse ano, que era justamente uma comissão extraordinária para analisar as contas públicas da cidade de Teresina. Essa comissão recentemente foi prorrogada o seu prazo de atuação, ou seja, por mais 3 meses, e agora é criada uma outra comissão. Aí eu fico nesse questionamento. Várias comissões, mas com um único propósito. Então eu acho que é necessário sim fazer essa convergência desses 2 blocos que estão atuando hoje,
hoje na Prefeitura Municipal de Teresina justamente para analisar de forma correta esses dados, porque hoje já são dia 7 de maio, a Prefeitura de Teresina já tem algo ali em torno de 4 meses à frente da gestão pública administrativa teresinense. Então é necessário analisar com calma e com cautela todos esses dados. Isso, apesar de a Prefeitura de Teresina já receber os primeiros dados iniciais, não somente agora, durante o ano de 2025, mas sim desde novembro de 2024, a Prefeitura de Teresina, através do prefeito Dr. Silvio Mendes, vem recebendo essas informações. Então, eu creio que é sim necessário essa análise correta desses dados, não somente apontar as irregularidades que estão sendo encontradas, mas realmente trazer soluções, porque de nada adianta apontar os erros se não é possível regularizar, trazer a saúde fiscal novamente à Prefeitura de Teresina. Silvio Mendes até informou durante a entrevista que seria a entrevista mais dura e mais difícil durante toda a sua trajetória política, não somente como cidadão aqui da capital, mas também como gestor público. Então é necessário sim realizar todos os levantamentos necessários e sim dar satisfação aos cidadãos teresinenses, que são realmente os que são mais afetados, porque se realmente for comprovado esse rombo bilionário de 3 bilhões de reais, é bem capaz mesmo de algum serviço público na cidade de Teresina acabar deixando de ser assistido, porque a gestão do prefeito Silvio Mendes acabou pegando o orçamento organizado da gestão passada, em torno ali de 5,5 bilhões de reais. E se esse rombo for realmente comprovado, algo em torno de 3 bilhões, é mais da metade do orçamento organizado para esse ano de 2025. Ou seja, vai acabar acontecendo que algum serviço público poderá sim acabar ficando deficitário de recursos, e por conta disso a Prefeitura de Teresina já até articula até mesmo exclusão de algumas secretarias, de outras partes, até mesmo para trazer esse equilíbrio fiscal. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas o prefeito Silvio Mendes deixou bem claro nessa entrevista de hoje que, apesar dessas dificuldades, planeja assim trazer o equilíbrio fiscal para a cidade de Teresina, mas isso subsidiado também por outras pessoas que possam auxiliar a gestão pública municipal. Permita rapidinho. Não, João. É porque a gente não pode, os números que o Ezequiel trouxe de fato são bem didáticos, né? O orçamento aí previsto para esse ano, 5,5 bilhões, uma dívida de 3 bilhões, realmente acima da metade de todo o recurso que a Prefeitura deve receber esse ano, mais da metade aí seria comprometido com uma dívida. E aí a gente fica se perguntando, se essa dívida foi acumulada ao longo dos últimos anos, e a gente sabe que essa responsabilidade, claro, é do Poder Executivo, mas tem potencial para prejudicar muito a cidade e toda a população, é preciso que a gente fique se perguntando, né, sobre onde é que estavam os órgãos de controle, onde é que estavam outras instituições para que deixassem a situação chegar a esse ponto, porque a gente tem aí um sinal evidente de má gestão, mas também provavelmente corrupção, outras irregularidades. Não se chega a um cenário nesse nível se não tiver uma série de irregularidades sendo cometidas de forma recorrente. E aí a gente lembra da existência de órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, né, que tem esse papel de fiscalizar o Poder Executivo, porque a gente está falando de uma situação que, como eu disse, pode comprometer serviços básicos. A gente está falando da saúde, da educação, da infraestrutura urbana e de outros serviços essenciais, e alguém precisa ser responsabilizado, precisa pagar por isso, porque o que foi feito com dinheiro público ao longo dos últimos anos pode ter certeza que não cumpriu a lei. Se não cumpriu a lei, era dever também dos órgãos responsáveis por fiscalizar a lei, né, que eles vão atrás e procurem responsabilizar quem de fato trabalhou, pelo visto, se esforçou para que a situação chegasse a esse ponto. Eu me pergunto até, diante dessas informações apresentadas pelo prefeito Silvio Mendes, como é que foi realizado esse processo de transição na Prefeitura de Teresina. Tivemos um período de transição em que, pelo menos em tese, todas essas informações precisam ser repassadas ao gestor que vai assumir. Agora, entrando no 5º mês de gestão, o prefeito acaba detalhando, né, todo esse rombo financeiro, e o João tocou bem nos órgãos de controle, viu, que são responsáveis por acompanhar também esse processo de transição. A legislação é bem clara quando apresenta uma série de vedações
aos gestores públicos, aos prefeitos, qualquer gestor executivo, nos últimos meses de mandato, o gestor é vedado de uma série de condutas. É proibido de realizar contratações, mesmo de servidores efetivos, que causem um impacto para a gestão posterior. É proibido de contrair empréstimos, formalizar contratos, né, algumas modalidades de contratos, até a questão também do pagamento de fornecedores. O prefeito que está saindo não pode, pela legislação, deixar essas pendências, salvo em algumas exceções, para a administração futura, né, os chamados restos a pagar. Então, tudo isso tem que ser avaliado, saber se o Tribunal de Contas acompanhou esse processo de transição, se o Ministério Público acompanhou, a própria Câmara Municipal, se os dados foram encobertos, se a equipe da ex-administração, da administração anterior do Palácio da Cidade, encobriu, deixou de repassar os dados corretos para a equipe do prefeito Silvio Mendes. Tudo isso precisa ser levado em conta até para responsabilizar quem de fato tem responsabilidade nesse rombo financeiro. Não é um valor pequeno, nós estamos falando aqui de 3 bilhões de reais, o prefeito falou em 3 bilhões de reais, um número que é mais da metade do que o orçamento anual da Prefeitura de Teresina. Então, tudo isso precisa ser analisado e precisa ser publicizado, precisa ser feito de forma bastante transparente, inclusive citando nomes, né? O prefeito falou, inclusive, que a gestão é impessoal, mas a gestão pública é impessoal, mas é formada por pessoas, né? Pessoas físicas, e que precisam responder, né? Precisam responder. Então, o que a gente aguarda é que, de fato, o prefeito Silvio Mendes e sua equipe, toda essa comissão que foi montada, apresentem esse relatório completo, apresentem os nomes, a destinação desses recursos, né? O prefeito enviou mais de 3 mil contratos, mais de 3 mil processos de pagamento para o TCE analisar. É preciso analisar, de fato, desse total de 3 bilhões de reais, desses credores que cobram pagamentos, quem de fato prestou serviço à prefeitura? Houve algum tipo de irregularidade? Alguém está tentando receber a mais do que forneceu para o município? Tudo isso precisa ser analisado. E aí a gente, obviamente, está falando desse assunto há algum tempo, mas porque de fato o assunto é interessante, é importante e impacta diretamente na vida do cidadão. Vou citar um exemplo, a questão dos medicamentos. Todo mundo sabe que nos últimos anos a principal queixa nas unidades básicas de saúde era falta de medicamento, né, nos hospitais e nas unidades de saúde nos bairros. Como é que agora empresas apresentam uma conta que precisam receber milhões e milhões pela oferta de medicamentos, pelo fornecimento de medicamentos nos anos anteriores? Onde é que estavam esses medicamentos? Porque nas unidades de saúde certamente não estavam. É só acessar o portal dia.com, ver as reportagens aqui na O Dia TV, que todo mundo vai comprovar que a principal queixa da sociedade era a falta desses medicamentos nas unidades de saúde. Na época não tinha remédio na UBS, mas agora aparecem empresas dizendo que tem milhões e milhões a receber. A conta não fecha. Não tem como fechar essa conta. E aí, eu vou citar, você tocou num ponto interessante, que é a questão da atuação dos órgãos de controle. Aí a gente lembra, por exemplo, no governo do Estado, a cada quadrimestre, o secretário de Fazenda vai lá na Assembleia Legislativa apresentar um relatório, né, financeiro, dizer como é que está as despesas, as receitas, apresentar uma previsão, né, dos recursos do Estado. Na Prefeitura isso não existe, né? O secretário de Fazenda não vai, o secretário de Finanças, no caso, não vai à Câmara Municipal. Eu lembro, viu, João? Sim. Só lhe cortando, no ano passado, a Câmara Municipal convocou, se não estou enganado, várias pelo menos vezes. 5 vezes, o então secretário de Finanças da ele não Prefeitura foi. de Teresina, e ele simplesmente desobedeceu a convocação. Não foi inicialmente feito um convite, que tem ali a presença facultativa, né? O gestor não é obrigado quando é convidado, mas a Câmara apresentou convocação e o secretário de Finanças não compareceu. E quando a gente fala, muitas vezes, quem está assistindo a gente pode até pensar, mas esses assuntos são administrativos, mas impactam diretamente na vida das pessoas. É só a gente lembrar que se todo o dinheiro, né,
previsto para a Prefeitura receber esse ano é de 5,5 bilhões e há uma dívida de 3 bilhões, ou seja, acima da metade de todo o dinheiro que é para entrar na Prefeitura, é claro que esse recurso vai fazer falta na saúde, na educação, na limpeza pública, na iluminação pública. Então, é natural que isso de fato seja bem investigado, que isso seja, que os órgãos de controle tenham um olhar atento. E aí, quando a gente olha para o campo político, a gente também não pode fechar os olhos para o fato de que muitos dos responsáveis por essa situação financeira na gestão de Dr. Pessoa, hoje também ocupam espaços de poder na gestão de Silvio Mendes. Não é segredo para ninguém que muita gente que tinha poder de decisão na gestão de Dr. Pessoa, portanto, contribuiu para que essa dívida chegasse aos 3 bilhões, hoje tem muita influência lá na gestão de Silvio Mendes também, pelo menos no que diz respeito aos cargos. Então, tudo isso precisa ser analisado e acompanhado pela população, porque a gente está falando de dinheiro público, o dinheiro que era para chegar nas escolas, nas unidades básicas de saúde e, claro, em toda a prestação de serviço público essencial.